Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 16 de abril de 2025, quarta-feira. Vamos atualizar a situação entre China e Estados Unidos, né, pessoal? Essa guerra comercial aí, que entre as duas maiores economias do mundo, né, pessoal? Que está chamando a atenção, estamos acompanhando com bastante, né, curiosidade, né, porque chama a atenção, né, pessoal, o que acontecer entre esses dois países podem afetar aí o mundo inteiro, né? Então, tá aí estamos aqui acompanhando com muita atenção o que está acontecendo, né, pessoal? Vamos aqui ao site do G1, né? A Casa Branca divulga um documento com tarifa de 245% para chineses. Caso aí uma confusão, mas atualiza o texto, atualiza a situação, né? E China responde aqui, Trump, né, também no site do G1, pessoal, que Trump deve parar aí com ameaças, né, deve agir, se ele quiser realmente negociar com a China, deve parar aí com ameaças e tem que agir de forma mais amadurecida, né, pessoal? Essa é a verdade. E com as ameaças de chantagem da China não dá sinais aí de que vai entrar em acordo com os Estados Unidos, não, pessoal. Então vamos começar aqui falando primeiro, né, que a Casa Branca divulgou um documento com tarifa de 245% para chineses, causando uma confusão, mas atualiza o texto. Primeira versão do documento não explicava como os Estados Unidos chegaram a esse cálculo, mas foi atualizado para esclarecer que a taxa será aplicada para produtos específicos, não para todos, né? Vamos lá, pessoal, ver o que diz o site do G1, né? Um comunicado no site oficial da Casa Branca dos Estados Unidos informava ontem, terça-feira, dia 15, que a China encararia tarifas de até 245% como resultado das ações retaliatórias do país asiático. O documento não explicava como os americanos chegaram a esse cálculo, mas foi atualizado para esclarecer que a taxa será aplicada sobre produtos específicos. O novo texto ficou assim: a China enfrenta uma tarifa de até 245% sobre importações para os Estados Unidos, como resultado de suas ações retaliatórias. Isso inclui uma tarifa recíproca de 125%, uma tarifa de 20% para abordar a crise do fentanil e tarifas da seção 301 sobre bens específicos entre 7,5% e 100%. A seção 301 da Lei do Comércio foi projetada para abordar práticas estrangeiras injustas que afetam o comércio americano e pode ser usada para responder a atos políticos e práticas de governos estrangeiros que sejam irracionais ou discriminatórios e que onerem ou restringam o comércio americano, segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Na investigação sobre a seção 301, os Estados Unidos apuraram práticas desleais da China relacionadas à transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação. A atenção está em setores estratégicos para países asiáticos, como tecnologia de informação, fabricação de máquinas automatizadas e robótica, veículos de nova energia, equipamentos de aviação, de voo espacial, entre outros. No restante do texto, a Casa Branca detalha as principais decisões políticas, econômicas e comercial do presidente Donald Trump e classifica as tarifas como uma forma de nivelar o campo de atuação para proteger a segurança nacional dos Estados Unidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, respondeu ao questionamento de jornalistas locais sobre as tarifas de 245%, afirmando que podem perguntar ao lado americano o valor específico das tarifas e que a China deve manter sua posição, segundo o jornal chinês Global Times. Em 2 de abril, no que Trump chamou de Dia da Libertação, o governo americano impôs uma tarifa de 10% sobre mais de 180 países, além de individualizar tarifas recíprocas para os países com os quais os Estados Unidos têm maiores déficits comerciais. As taxas chegaram até 50%. Desde então, a Casa Branca e mais 75 países, segundo a Casa Branca, né, pessoal, mais de 75 países já procuraram aí os Estados Unidos para discutir novos acordos comerciais e reduzir tarifas. Para dar mais tempo para negociações andarem, Trump anunciou uma pausa nas tarifas recíprocas individualizadas em 9 de abril, mantendo apenas as taxas de 10% sobre todos os países por 90 dias. A exceção foi a China, que não procurou os Estados Unidos para negociar e retaliou o país, aumentando também as alíquotas das tarifas cobradas sobre importações americanas. Segundo os Estados Unidos, né, pessoal? Então, vamos entender um pouquinho dessa guerra tarifária sobre China e Estados Unidos. Você que acompanha aqui o canal Justiça e Foco Notícias já sabe, né, pessoal?
A guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo se intensificou na semana passada, após o anúncio de tarifas recíprocas prometidas pelo presidente americano Donald Trump. No dia 2 de abril, Trump detalhou a tabela das tarifas que vão de 10% a 50% e serão cobradas sobre mais 180 países. A China foi um dos países que foi mais tarifado, em uma das maiores taxas de 34%. Essa taxa se somou aos 20% que já eram cobrados em tarifas sobre produtos chineses anteriormente. Como resposta ao tarifaço, o governo chinês impôs, sexta-feira, no dia 4 de abril, tarifas extras também de 34% sobre todas as importações americanas. Os Estados Unidos decidiram retaliar a resposta de Trump e o Trump deu um prazo para a China, para o país asiático, ou eles retiravam as tarifas até as 13 horas daquele horário de Brasília, na terça-feira, dia 8, ou seria taxado em mais 50 pontos percentuais, levando o total de tarifas para 104%. A China não recuou e ainda afirmou que estava preparada para revidar até o fim. Cumprindo, então, a promessa de Trump, a Casa Branca confirmou a elevação em mais 50% das tarifas sobre produtos chineses. O presidente americano disse, porém, que acreditava que a China chegaria a um acordo com os Estados Unidos para evitar mais tarifas. A resposta chinesa veio na manhã da quarta-feira, dia 9. O governo elevou as tarifas sobre os Estados Unidos de 34% para 84%, acompanhando aí o mesmo percentual de alta dos Estados Unidos. No mesmo dia, Trump anunciou que daria uma pausa no tarifaço contra mais de 180 países que foram taxados com tarifas que variam de 10% a 50%. Essa pausa é, na verdade, uma redução de todas as tarifas para 10%, por um prazo de 90 dias. Tarifas específicas já em vigor, como as de 25% sobre o aço e alumínio, não são afetadas pela medida, continuam valendo. A exceção aí foi a China, né? Trump anunciou mais uma vez elevação de tarifas sobre produtos chineses para 125%. Na quinta-feira, dia 10 de abril, a Casa Branca explicou que as taxas de 125% foram somadas a outras tarifas de 20% aplicadas já anteriormente sobre a China, resultando em um total de 145%. Pessoal, e como resposta, a China, no dia 11, os chineses elevaram as tarifas sobre os americanos para 125%. Na terça-feira, os Estados Unidos voltaram a afirmar que estão dispostos a negociar acordos comerciais com a China, mas que essa possibilidade está na palma das mãos dos chineses. O presidente deixou bem claro que está disposto a fazer um acordo com a China, mas a China também precisa querer fazer um acordo com os Estados Unidos, afirmou Catherine Levy, secretária de imprensa da Casa Branca, né, pessoal? E a China aí disse que Trump deve parar com ameaças de chantagens e não dá indício aí de querer acordo não, pessoal. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga que chegou aqui ao canal Justiça em Foco Notícias, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Assim, o YouTube vai avisar você toda vez que postarmos conteúdos aqui no canal, né, pessoal? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu precioso like, que é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. Assim, o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e vai recomendar para quem não é inscrito no canal. Você que chegou aqui pela primeira vez ao nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixe seu comentário, deixe aí, pessoal, o seu like e pode compartilhar também os nossos conteúdos. Espalhe aí para geral, a casa é de vocês, pessoal. E siga-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Mas o assunto é China, né, pessoal? Que diz aí para Trump parar com ameaças de chantagem. Não vai dar indício de acordo, não. Vamos ver o que diz aí o site do G1, né, pessoal? O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Li Yan, afirmou hoje, quarta-feira, dia 16, que os Estados Unidos deveriam interromper sua prática de pressão máxima e desistir de ameaças e chantagens se realmente quiserem dialogar e negociar com um país asiático para evitar a crescente guerra tarifária. A afirmação chega apenas um dia após a porta-voz da Casa Branca, Caroline Levy, afirmar que o presidente Donald Trump considera que os americanos não precisam firmar aí um acordo comercial com a China sobre tarifas. Segundo ela, a responsabilidade pelas negociações sobre tarifas recíprocas agora está com o governo chinês. A bola está com a China. A China precisa fazer um acordo conosco. Nós não precisamos fazer um acordo com eles, afirmou a porta-voz americana, né? Não há diferença entre China e qualquer outro país, exceto pelo fato de que eles são maiores, e a China quer o que nós temos, o consumidor americano. Em resposta à Casa Branca, o porta-voz chinês lembrou que a guerra tarifária foi iniciada pelos Estados Unidos e não pela China.
A China não quer briga, mas também não tem medo de uma. Disse aí Li Ruan, né, pessoal? Nas últimas semanas, China e Estados Unidos têm travado uma guerra comercial. No início deste mês, Trump anunciou um tarifaço contra produtos chineses de vários outros países, incluindo o Brasil, né, 10%. Uma semana depois, as tarifas foram reduzidas para por prazo de 90 dias para negociações. No entanto, os Estados Unidos mantiveram e até mesmo ampliaram as taxas sobre produtos chineses. Né? O governo chinês também retaliou em medida taxando também os produtos americanos. Atualmente, a taxa aplicada pelos Estados Unidos a produtos chineses é de 245%, como acabamos aí de falar, né, pessoal? A exceção é para produtos eletrônicos, como os smartphones e laptops. Já a China está taxando em 125% os produtos americanos, né, pessoal? Esse foi o conteúdo de hoje, né, pessoal? Isso aí, estamos acompanhando e com preocupação a situação, né, atenção para o dólar aqui no Brasil, que fechou hoje em R$ 5,86. Ibovespa, principal bolsa aí, de valores aqui no Brasil, em São Paulo, né, fechou em baixa de menos 0,73%. Então é isso aí, pessoal, o conteúdo de hoje. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo aqui até o final desse conteúdo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até o próximo conteúdo, se assim Deus quiser. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, que aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.